IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá! Uma excelente tarde de quarta-feira a você que tem acompanhado a programação da TV Floripa, no canal 4 da NET e também através do site da TV, que é tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando com os professores do IIPC Florianópolis. Hoje temos a presença do professor João Lucas Xavier. Ele é professor do IIPC, é voluntário e também é estudante de psicologia. A nossa temática hoje é sobre a questão das drogas. Então vamos falar sobre a drogadição e o assédio interconsciencial. O que será que vem a ser isso? Bem, vamos falar a respeito desse tema em função de amanhã ser o Dia Internacional do Combate às Drogas. Professor João Lucas, uma excelente tarde, seja muito bem-vindo aqui à TV Floripa. Boa tarde, Eliane, boa tarde aos telespectadores, aos internautas que estão nos assistindo. E vai estar falando sobre drogas, né, tentar ver esse contexto tanto intrafísico da sociedade, né, como é que entende a relação das drogas, e também a questão multidimensional, extrafísica, que a gente vai abordar no decorrer da entrevista. João Lucas, e o que é um estudante de psicologia, né, o que motivou você a estudar esse assunto? Bom, primeiramente, antes de estudar psicologia, eu já tinha interesse em conhecer a pessoa em si, ou seja, conhecer as motivações, o que leva a pessoa a ter determinado comportamento ou expressar alguma atitude. E para essa temática das drogas, entra o mesmo questionamento, né? O que leva a pessoa a usar drogas? Qual a real motivação por detrás do uso das drogas? E para isso, a gente vai trazer umas questões que são importantes, relevantes, como, por exemplo, começar a entender melhor o que são as drogas e trazer a reflexão para o usuário e para quem já começa a ter o posicionamento de ter o intuito de usar as drogas, de verificar, né, de refletir se realmente há essa necessidade de usar drogas para atingir determinado fim, seja ele o prazer, a felicidade ou uma interação social. Será que não haveria a possibilidade de viver a realidade de uma maneira proveitosa, uma maneira rica, criativa, sem o uso dessa substância química, que em muitos casos traz prejuízo para a pessoa, para o organismo, e em alguns casos até para as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. É um ótimo tema de pesquisa, até considerando que a gente observa tantos jovens se envolvendo com essa questão das drogas, né? E por que você acha, dentro da sua pesquisa, que os jovens, né, várias pessoas, mas principalmente jovens, têm se envolvido tanto com essa questão? Bom, se a gente pegar a questão da juventude, da adolescência, essa fase em si já gera diversas transformações. Vai começar desde transformações hormonais, crise de identidade, e também vai começar a questão dos conflitos. Ou seja, que conflitos são esses? Normalmente são conflitos de valores que o jovem entra consigo mesmo, né, nesses conflitos, com seus pais, com autoridades e com a sociedade. E esses conflitos, que aparecem de uma maneira tão de repente, às vezes na vida do jovem, dificultam com que ele encare a realidade que está aparecendo no contexto dele. E nesse caso é muito comum que o jovem comece a ver a droga como uma saída, né, para essas dificuldades, esses conflitos que estão acontecendo. E outro ponto importante é que, além disso, a sociedade ela valoriza a cultura do hedonismo, do prazer. Então a pessoa não pode mais sentir angústia, não pode mais sentir ansiedade, não pode mais ter sintomas depressivos. E se ela segue essa lógica de ter que viver feliz sempre, não pode mais sentir esse tipo de emoções, ela acaba apelando para o uso de drogas para abafar esses sentimentos que aparentemente são incômodos, mas na verdade é um indicativo de que algo está errado na vida dela. Ela precisa reciclar, precisa mudar, precisa fazer uma mudança íntima. E quando superar esses conflitos que aparecem principalmente na questão da juventude, o bem-estar e a satisfação aparecem. Então, às vezes, nós observamos assim que o jovem, passando esses conflitos todos, ele não encontra, às vezes, amigos, familiares, para conversar sobre essas questões e se envolve com grupos, questão da grupalidade, né? Grupos que estão já envolvidos com o uso de droga. Então, tem essa questão da influência do grupo, né, João Lucas? Isso pesa muito nessa questão? Exatamente. A gente pode até ver alguns fatores que levam ao uso das drogas.
do uso das drogas. Primeiramente, a questão individual, que deve entrar a insatisfação com a vida, vai entrar a busca de prazer, a própria tristeza, algum sintoma depressivo que ela está passando, e também essa questão dos grupos, porque quando o jovem está num determinado grupo, ele tem um sentimento de pertencimento desse grupo muito grande. Ele se sente muito integrado com aquele grupo. E aí o que acontece? Os grupos, é comum, não em todos os casos, mas que algumas pessoas, esses jovens, já façam uso de drogas. E para tu se integrar com esse grupo, a pessoa, o jovem, ele acaba usando drogas, né, fazendo algum tipo de uso de drogas para se integrar com esse grupo. E aí se sentir integrado e às vezes se sentir popular aí dentro demais ou conseguir alguns status. Outros fatores que a gente pode abordar também são questões familiares, que daí pais que estão em excesso de confrontos, né, de brigas em casa. Às vezes a ausência dos pais também interfere e contribui com que o jovem comece a ter os pensamentos para usar drogas, para fugir, né, do que está acontecendo naquele contexto. Depois a gente pode citar a questão escolar, então o baixo desempenho acadêmico ou escolar também é um motivo. A questão da exclusão social e do bullying, que hoje em dia aparece muito, né? E também questões sociais, ou seja, o jovem que já sofreu ou sofre algum tipo de violência, e também a falta de oportunidade de trabalho e lazer, que isso aparece bastante, né? Que contribui para usar drogas, porque às vezes não tem novos estímulos no contexto do jovem, então ele acaba ficando no ócio, e esse ócio, a gente pode ver que a droga é uma ótima fonte de prazer para quem não tem nada para fazer, né? E depois tem a própria questão das drogas, ou seja, a disponibilidade de compra, as propagandas hoje em dia que incentivam tanto o uso das drogas, principalmente do álcool, e mostrando só a questão do prazer, né? Prazer imediato que a droga causa, mas também não está mostrando os prejuízos, né? O que está acontecendo com o organismo da pessoa. Então, como você está colocando, são vários os fatores que levam ao uso de alguma substância, de uma droga ilícita. Muitos jovens usam maconha, álcool, cocaína, uma série de substâncias, aqueles, como se fala, estimulantes, drogas sintéticas, né? Então tem uma série de substâncias que o jovem pode vir a utilizar. E ele não ter o que fazer, ou até não ter uma perspectiva, a questão profissional, como é que João Lucas? Porque é uma fase também de escolha profissional, muitas vezes, né? Exatamente. Entra de novo naqueles conflitos ainda, que ele vai ter que enfrentar um vestibular, que ele vai fazer em breve, isso por si só já gera muita ansiedade, ou ele vai ter que enfrentar o mercado de trabalho, né? Acabou saindo da universidade, vai ter que enfrentar o mercado de trabalho, também são novos conflitos que vão aparecendo. E a questão profissional, principalmente para o jovem, a gente, na Conscienciologia, a gente estuda um termo que é muito relevante, que é a questão da ProEx, Programação Existencial, né? O que vem a ser a Programação Existencial? Bom, a ProEx, Programação Existencial, é muito comum que as pessoas tenham um senso íntimo de que tem algo a concretizar na vida humana, e esse concretizar não é só contribuir socialmente, vai estar envolvendo a questão da assistência, né, ajudar outras pessoas, ajudar consciências extrafísicas, que a gente vai abordar daqui a pouco. Também vamos estar falando de reconciliações com outras pessoas e superações de traços de personalidade. Tudo isso envolve a programação existencial. Então, quando o jovem, né, começa desde a juventude já se auto-pesquisar, se auto-conhecer nessa questão da ProEx, da programação existencial, ele já começa a ficar claro por qual caminho trilhar na vida, né? Qual profissão será que vai ser melhor para mim e para minha programação de vida, e que eu vou estar contribuindo socialmente e com a evolução das pessoas. Né? João Lucas, e para quem está assistindo a gente pela primeira vez, tem sempre pessoas ligando a televisão e, né, conhecendo a TV Floripa, a questão da programação existencial, esse senso de que há algo importante a fazer, aquela coisa da missão de vida, né? Na Conscienciologia se considera então outras vidas, que isso é programado antes de vir para a Terra, como que é isso? Exatamente. Na Conscienciologia a gente vê que a consciência, ela não morre, ou seja, ela só descarta o corpo físico, né, que a gente chama de dessoma, que é descarte do soma, do corpo físico, e por seguir essa continuidade da vida, tem o que a gente chama de período intermissivo, que é um período entre uma vida anterior e essa que ela está vivendo agora.
Então, nesse período intermissivo, ela planeja, ela organiza tudo que ela vai realizar em termos evolutivos, de amadurecimento, para a próxima vida humana. Então, quando o jovem começa a entrar em contato com essa questão multidimensional, com a questão extrafísica, de entender que ele não existe só intrafisicamente, mas em diversos contextos, ou seja, com a realidade energética e extrafísica, isso, de certa forma, facilita com que ele tenha maior compreensão do que ele está fazendo aqui nessa vida humana. E qual seria, então, a relação das drogas com a programação existencial? Parece que é uma coisa que não combina muito, né? Na verdade, não combina mesmo, né? E o que acontece é que quando a pessoa ela começa a usar as drogas, ela começa a se alienar dessa programação existencial, ou seja, ela desconecta desse senso íntimo de que tem algo a concretizar nessa vida humana, e ela pode até sabotar ou ter um desvio da programação essencial, ou seja, ela não cumpre o que ela planejou, ela não se reconcilia com as outras pessoas e não chega a contribuir socialmente e extrafisicamente com outras consciências, né? A outra questão é que a droga em si ela já traz esse prejuízo para o corpo físico, né, para o organismo. Então, o que acontece? Se ela permanece com esse uso, o corpo físico vai se deteriorando mais rapidamente, ela antecipa a morte dela. Basicamente é isso, ela antecipa a dessoma, o descarte do corpo físico dela e sabota novamente a programação existencial. Por isso que a gente vê na Conscienciologia que é tão relevante estudar a programação existencial, e principalmente desde a juventude, já começar a entender essas questões, do que veio fazer aqui, começar a relembrar essas questões, né? Com quem que eu vou me reconciliar? Será que eu posso ajudar essas pessoas que eu estou convivendo? E outra questão que é muito importante é que o jovem, ele vai estar contribuindo desde cedo já, né? Para ele mesmo, para a evolução dele e para as outras consciências. Ok. Estamos conversando com o professor João Lucas, do IIPC Florianópolis, sobre a temática da drogadição e o assédio interconsciencial. Teremos um breve intervalo e, na sequência, vamos aprofundar um pouco mais esse assunto. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos então ao Floripa em Foco, hoje com o professor João Lucas, do IIPC Florianópolis, e a nossa temática é sobre a questão das drogas, drogadição e assédio interconsciencial. Professor João Lucas, no bloco anterior você explicou para a gente um pouco a questão das drogas, as influências, né, que o jovem tem na sociedade, os vários fatores que fazem com que o jovem venha a utilizar a programação existencial e a questão da multidimensionalidade, como é que é? Considerando, né, que a gente estuda e vê muitas pessoas falando que quem usa droga não usa sozinho, tem espíritos, consciências ali junto. É isso mesmo? Como é que é visto na Conscienciologia? Bom, se a gente está falando de multidimensionalidade,
a gente entende que não há só a dimensão intrafísica, a material, a dimensão energética e a extrafísica ou dimensão espiritual, como é mais conhecido. Logo, quem se manifesta nessa dimensão espiritual ou extrafísica são quem? São pessoas que elas já descartaram o corpo físico ou já morreram, né? E segundo os estudos de diversos conscienciólogos, o que a gente observa? Que quando a pessoa ela descarta o corpo físico, ela morre, ela continua a mesma, ou seja, ela vai continuar com seus padrões de pensamento, de sentimento, com seus hábitos, com suas vontades, então ela continua a mesma. Então, por exemplo, se a pessoa que ela dessomou, que ela morreu, ela já era usuária de drogas, já tinha afinidade com o uso de drogas, ela vai continuar com esse vício, com essa dependência, na verdade. E aí, para ela continuar obtendo a cessação, para continuar sentindo os prazeres das drogas, ela vai precisar, como ela não consegue interagir mais com a dimensão intrafísica material, ou seja, ela não vai conseguir mais segurar um copo de uísque, por exemplo, ela não vai conseguir mais segurar um cigarro de maconha para fazer o uso, ela vai depender de alguém intrafísico, ou seja, uma pessoa com corpo físico, que faça essa ponte, essa intermediação. Ou seja, ela vai acoplar energeticamente. O que seria acoplar energeticamente? É como se fosse a empatia, só que é algo mais profundo, que a pessoa que está acoplada, ela sente sem imaginar a realidade da consciência. Ela tem as sensações que aquela pessoa está tendo, com aquela pessoa que ela está acoplada. Então, o que acontece? Essas consciências extrafísicas, para manter a sua dependência, o seu hábito de drogas, elas exercem uma certa influência nas pessoas que já estão predispostas às drogas, então ela já tem os pensamentos ou uma certa curiosidade para usar drogas, ou se já é usuário, ou também ela exerce uma influência para iniciar as pessoas no mundo das drogas, principalmente quando a pessoa está num estado emocional mais fragilizado, aconteceu alguma coisa na família ou com ela mesma, que o estado emocional ela não está tão equilibrada, né? E um ponto interessante que vale ressaltar é que a gente está falando de multidimensionalidade, de extrafisicalidade, de espírito, né, de consciência extrafísica, que são os espíritos, mas na Conscienciologia a gente vê um ponto importante, que é o princípio da descrença. Então não é acreditar no que eu estou falando aqui, nesse tipo de informação. Se faz sentido para a pessoa, ela começar a pesquisar e experimentar. Ela pode ter uma experiência fora do corpo e ver essa realidade extrafísica das drogas, ela pode começar a prestar atenção nas trocas energéticas, né? Que tipo de influências estão acontecendo energeticamente, e será que essas energias existem? Será que o plano espiritual ou a dimensão espiritual existe? Então, o ideal que a gente vê é a pessoa experimentar, ela autocomprovar. Né? O experimentar não é experimentar drogas, né, João Lucas? É o experimentar as experiências parapsíquicas que comprovem essa questão de outras vidas, de outras dimensões, nesse sentido. Exatamente, né? Bem claro isso. Ok. E assim, João Lucas, então quem usa uma substância, né, ali, álcool, outras drogas, maconha, etc., não usa sozinho, é verdade? É isso aí, né? É verdade. É muito sério, né? Muito sério. E uma coisa que é interessante, né? A pessoa que ela é intrafísica, com o corpo físico, ela está mantendo a dependência dela, ela está, de certo modo, fazendo média e contribuindo com a dependência daquelas consciências extrafísicas. Né? A gente acha que é uma coisa muito distante, espíritos estão lá, né? Não estão aqui, mas na verdade está aqui trocando as energias, estão trocando os padrões de pensamento. Isso contribui, né? Tanto para a consciência extrafísica, quanto para a consciência intrafísica, né, para a pessoa que está com o corpo, para continuar com esse hábito. E quando a gente fala em assédio interconsciencial, esse assédio, então tem assediadores, tem consciências que são assediadoras, tem os amparadores também. Que consciências que se encontram, então, fora do corpo? Então, fora do corpo, a gente, de modo didático, a gente classifica as consciências, tipo de personalidades, né? O assediador, que basicamente tem mais um intuito de prejudicar ou está numa condição mais doentia, mais imatura, em termos evolutivos. Tem o guia cego, que normalmente ele tende a causar dependência nas pessoas, dependência no sentido de questão de gurulatria mesmo, né? De ter o poder. E tem a personalidade que a gente vê que é de amparador, que já é uma consciência mais técnica, ela está bem qualificada para exercer determinadas funções. E isso não é só personalidades extrafísicas, a gente atua desse modo, a gente pode estar atuando como assediador no momento que a gente está incentivando um amigo a usar drogas, né? Trazendo argumentos falaciosos, isso daqui é bom, vai te fazer bem,
sendo que esse fazer bem é um prazer imediato que acontece da droga, só que é ilusório, é artificial, e a pessoa não entende muito bem que viver a realidade de maneira lúcida, sóbria, é muito mais rica e proveitosa do que qualquer ilusão que a droga proporciona. Já falando nessa questão, João Lucas, as pessoas que usam algum tipo de droga, que já estão envolvidos, entrarem em alguma dependência química, parece que elas pensam assim, que só existe vida no mundo das drogas, que quem não usa droga é careta e não se diverte e não curte a vida. Então, existe diversão, existe vida fora dessa questão das drogas? Então, essa é uma questão bem interessante, porque tem muito estigma, né? Do careta, que é aquele que não usa drogas, então ele não faz nada interessante na vida, não faz nada divertido, mas o que a gente vê? Que há uma infinidade de atividades que o jovem, ou a pessoa, o adulto pode fazer, que vão propiciar diversos tipos de bem-estares e felicidades, e já começa pelo modo que a pessoa vê o mundo. Então, se ele almeja ser um atleta, se ele almeja e tem o intuito de conquistar algum trabalho inovador numa área profissional, se ele já tem um senso íntimo de que quer concretizar algo que vai contribuir com a evolução das consciências intrafísica e extrafísica dos espíritos, que já entra a questão da programação existencial, e se ela entra nesse fluxo da programação existencial, por si só já traz um bem-estar para ela, já traz uma felicidade. E se a gente for citar o tipo de atividade que a gente pode fazer para contribuir com o nosso bem-estar, a gente pode citar atividade física, esporte, a própria arte, né, a música, aprender um novo instrumento, a dança, a pintura, um trabalho voluntário, a leitura, a escrita, o próprio fato do jovem começar a conhecer suas energias já vai trazer um bem-estar. Então tem muita atividade que a pessoa pode fazer, desde assistir filme com os amigos, a galera do esporte, tem muita atividade. Muita. E como é que é isso de começar a sentir as energias? Tem alguma técnica que pode ajudar a pessoa a ficar mais protegida, digamos assim, mais imune a essa questão das drogas? Tem. Na verdade, não vai ser só as energias que vão deixar a pessoa imune, ela precisa de fazer uma reciclagem intraconsciencial, que a gente chama de recim, na conscienciologia, como neologismo, que ela vai reciclar, ela vai mudar todo o seu padrão de pensar, de sentir e de agir, as suas energias, né? E com isso, ela vai fazer essa reciclagem intraconsciencial e vai superar alguns conflitos internos que ela tem com ela, porque ela vai ver a realidade das drogas. Não só a realidade das drogas, mas ver por que ela está usando drogas. É uma frustração, é uma dificuldade que eu tenho comigo mesmo. No momento que ela consegue ver o que ela precisa modificar, ela pode começar a trabalhar suas energias. O que é trabalhar as energias? Através do uso da vontade, a pessoa não precisa imaginar, não precisa sentar no lugar, fazer uma posição específica. É algo mais simples, mais prático, que ela, através da vontade, ela vai mobilizar suas energias do topo da cabeça até os pés e manter esse circuito das energias circulando no corpo até atingir o que a gente chama de estado vibracional, que quando as nossas energias dinamizam ao máximo, isso por si só já traz um tipo de proteção energética, a pessoa já fica até encapsulada, né? Porque ela vai manter também o seu posicionamento íntimo, que é aquela reciclagem, aquela superação que ela teve, e a energia vai reverberar isso. E isso então considera que nós temos um corpo que é energético. Que é o mesmo corpo que é muito falado na medicina tradicional chinesa, que trabalha com os chakras, com as bioenergias, né? Entendi. Então esse trabalho energético ele vai ajudar a pessoa a se fortalecer e estar mais diferenciada em relação a energias patológicas que o jovem encontra nos meios mais de uso de droga, meios mais contaminados nessa questão? Exatamente. Ele vai começar a ter uma autodefesa energética. E também uma coisa que é muito interessante é que ele vai ver a realidade energética das drogas. Então ele vai ver que nem tudo é muito colorido no mundo das drogas. E talvez ele sinta um pouco mais de peso, né, como se fosse uma coisa mais densa, energética. Ele vai começar a sentir as questões emocionais, porque a gente vê que o uso das drogas é muito difícil, se é que existe a pessoa usar a droga por usar. Normalmente sempre tem um motivo por detrás do uso das drogas, que pode ser essa dificuldade, pode ser um medo, uma insegurança. Esses todos os fatores que a gente já falou. E a pessoa que ela começa a ter a sensibilidade energética, ela vai começar a ver essa realidade. João Lucas, esse assunto é interessantíssimo, a gente vai longe falando, né, sobre essa questão, mas temos um pouquinho de tempo. Queria que você falasse para os pais, né, que assistem o programa. O que você falaria para os pais? Pais, familiares que têm algum filho, familiar que usa essa substância? Bom, primeiramente é eles desmistificarem com eles mesmos a questão das drogas. Então, os pais têm que entender que a droga tem um prazer imediato e intenso, mas é um prazer artificial, ilusório,
e que vai trazer um certo prejuízo para o usuário, né? E entra de novo essa questão, que a consciência, a pessoa, o usuário, ela nunca está só, ela vai estar acompanhada. Então, o que a gente vê? Que alguém que precisa de ajuda, na verdade, né? Exatamente. Então, os pais eles têm que estar bem consigo mesmos. E como sugestão, a partir disso, eles podem criar um ambiente, uma conversa acolhedora com esse filho, com esse parente, que eles vão trazer reflexões para o filho. E eles vão tentar entender essa realidade intraconsciencial, né? O que está por trás desse uso do meu filho? Por que está usando as drogas, né? E sentar com ele abertamente, nessa conversa aberta e acolhedora, e pensar junto com ele. Pensar os motivos que estão influenciando ele a usar as drogas, né? E como auxílio, os pais e os familiares, eles podem até contribuir energeticamente, extrafisicamente, tanto para o filho, quanto para o ambiente, né? Seja na exteriorização das energias, conhecer melhor a realidade energética e multidimensional, como também ajudar essas consciências extrafísicas, esses espíritos que estão acompanhando o usuário, que também estão precisando de ajuda. E isso tudo é visto nos cursos da Conscienciologia, palestras, né? O que está acontecendo por esses dias no IPC? Exatamente. Amanhã, na quinta-feira, a gente vai ter uma palestra na Livraria Catarinense, no Shopping Beira-Mar, às 20 horas, sobre autenticidade consciencial. Na sexta-feira, às 19h30, no IPC Florianópolis, na Avenida Rio Branco, edifício Maxims, vamos ter uma palestra sobre autenticidade e posicionamento pessoal, que todos esses temas têm a ver com a questão das drogas, né? E no dia 19 de julho, a gente vai ter o curso de Projeciologia e Conscienciologia, que é um curso que objetiva a pessoa a desenvolver o autoconhecimento, entender melhor as reciclagens intraconscienciais, o desenvolvimento do parapsiquismo. E é um curso teórico e prático. E também, desse curso, a gente vai ter uma aula experimental no dia 9 de julho, num sábado, às 13 horas, que é uma amostra desse curso, né, para a pessoa entender e sentir mesmo as energias, e estão todos convidados. Ok. João Lucas, só tenho a agradecer, né, a tua presença, essas informações super esclarecedoras, um assunto tão necessário que seja realizado esse esclarecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até uma próxima, então. Até. Tá? Maiores informações estão no site do IIPC, www.iipc.org, ou no telefone 3224-3446. Nós agradecemos a sua audiência, telespectadores e internautas, e até a próxima quarta-feira nesse horário. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.